Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à nona aula aqui desse mini curso da Experiência Defesa, um guia prático para a elaboração do TCC. Que bom que você está aqui, mais uma aula dessa jornada. Hoje a gente está chegando na metade do caminho e a gente vai mergulhar em um tema que costuma gerar muitas dúvidas e que é essencial, é um divisor de etapas para quem está em busca do sucesso na sua pesquisa, né? A gente vai falar sobre metodologia hoje. Eu quero te lembrar que essas aulas aqui, elas têm sido pensadas para quem está cursando psicologia. Se você não está cursando psicologia, ou alguma ciência social, pode te ajudar também, mas o foco aqui é para estudantes de psicologia, beleza? Então, como eu te falei, e você deve lembrar que essa é a aula 9, e o nosso objetivo aqui na aula 9 vai ser entender como escolher e estruturar a metodologia do TCC, conhecer os principais tipos de pesquisa, os métodos, instrumentos, aspectos éticos. E aí a gente vai ter uma atenção especial para um ponto que muitos estudantes costumam perguntar, ter dúvidas. A gente vai discutir alguns detalhes de diferentes formatos de TCC e vai dar um foco, pensando que a gente está conversando na maioria com pessoas de psicologia, vai dar foco para artigos científicos, revisão sistemática, pesquisa empírica, relato de intervenção, relato de experiência profissional, de pesquisa, e vai delinear a aula mais ou menos nesse rumo, beleza? Vamos lá? Antes de ir para tópicos mais densos, é fundamental a gente entender que a metodologia ela não é apenas uma etapa do TCC, ela não é qualquer etapa, né? Ela é uma espinha dorsal no processo da pesquisa. Como a gente já discutiu na aula anterior, tem um livro bem conhecido para quem faz pesquisa, que é do Flick, é um livro de 2012. Ele vai falar que o método define a forma como o conhecimento será produzido. Então, a metodologia é a ponte entre a pergunta que você quer responder e a forma como você vai obter essa resposta de maneira válida e de maneira confiável. O projeto de pesquisa, a gente está considerando que estamos ainda em fase de projeto de pesquisa, ele precisa ser coerente. O problema, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, eles devem conversar entre si. Não é uma coisa desalinhada. Não existe a justificativa vai para lá, o objetivo vai para lá. Um tem que estar alinhado com o outro, tem que fazer sentido. Importante a gente lembrar que não vai ter um método perfeito, o melhor método. Esse aqui, pesquisa quant, é muito melhor que pesquisa quali, ou vice-versa, né? O que existe é o método que vai ser o mais adequado para o seu objetivo. A gente precisa ter isso em mente. Então, vamos para esse momento dramático, que é entender qual será a abordagem da sua pesquisa. Se vai ser uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa. Esses são os tipos mais comuns de abordagem para pesquisas em TCC. A pesquisa quantitativa, ela está interessada em medir fenômenos. Ela vai trabalhar com números, com estatísticas, com variáveis mensuráveis. Então, vai ser um tipo de pesquisa ideal quando você quer identificar padrões, propor relações de causa e efeito, testar hipóteses. Por exemplo, se você quiser saber quantos estudantes apresentam sintomas de ansiedade e como isso se relaciona com a carga horária de estudos, você provavelmente vai usar uma escala validada, claro, vai coletar dados numéricos e analisar os resultados com ferramentas estatísticas. Já quando a gente está pensando em pesquisa qualitativa, a gente busca compreender significados, experiências, subjetividade. Aqui o foco ele não está na quantidade, mas na profundidade. Em vez de perguntar quantos, por exemplo, a gente pergunta como, por quê, de que forma isso acontece. Um exemplo, se o seu interesse for compreender como os estudantes vivenciam o sofrimento psíquico ao longo da graduação. Talvez você vai aplicar entrevistas abertas,
Aí você faz a análise dos relatos em profundidade, extrai categorias de sentido a partir das falas dos participantes. Ambas as abordagens são cientificamente válidas, mas a questão é que elas respondem perguntas diferentes. O mais importante é que você escolha aquela que dialoga com o seu problema de pesquisa e com os seus objetivos. A gente ainda deve considerar que a pesquisa pode ser mista, né? Que quando é necessário misturar, quer dizer, envolver as duas, né? Então, quali quantitativa ou quanti-quali, depende do jeito que você vai falar. Fiz uma tabelinha aqui para você tentar entender as diferenças. Aqui estão as características, que são qual é o objetivo da pesquisa qualitativa, compreensão de sentidos. Na quantitativa, mensuração de variáveis. Quais os dados que a gente está pensando em pesquisa qualitativa? Dados textuais, subjetivos. Na quantitativa, dados numéricos, objetivos. Qual é a amostra na qualitativa? São amostras pequenas, intencionais. Já na quantitativa, são amostras grandes e representativas. Na análise, na pesquisa qualitativa, a gente vai levar em consideração categorias e temas. Na quantitativa, estatísticas. Os instrumentos na pesquisa qualitativa são entrevistas e observações. Já na quantitativa, são questionários e escalas. Deu para entender? Espero que sim, hein? Qualquer coisa você pausa, volta e vai com calma. Tá, então a gente entendeu a abordagem, agora a gente vai entender os formatos. Qual a estrutura metodológica cada proposta exige. Vamos pensar aqui em principais modalidades para um TCC. Pode ser um artigo científico, uma revisão sistemática, pesquisa empírica, relato de intervenção, relato de experiência profissional ou relato de pesquisa. Então, se a gente entendeu a abordagem, a gente já estamos no ponto para entender os formatos que a gente vai discutir aqui. Quando a gente pensa em artigo científico, é importante a gente lembrar que ele tem uma estrutura compacta, padronizada, então vai ter que ter resumo, introdução, métodos, resultados, discussão e referências. Esse artigo pode ser baseado tanto numa pesquisa empírica, quanto numa revisão de literatura, ou numa intervenção também. E, obviamente, ele precisa seguir rigorosamente, inclusive, as normas da instituição. Algumas revistas científicas também, algumas instituições, elas assumem que se você publicar numa revista científica, você não precisa apresentar o TCC. Estou dando uma dica aqui, mas isso não são todas as instituições. Lembrando que para publicar, eita gente, eu tô falando de postar, para publicar numa revista, você precisa seguir as normas rigorosas também da ABNT ou da APA, que são as mais populares aqui no nosso país. Ainda sobre artigo científico, é óbvio, né, que ele precisa ter clareza, objetividade e um recorte bem definido. Isso eu acredito que você já entendeu nessa altura da caminhada. Então, vamos pensar na revisão sistemática. Esse aqui, presta atenção. A revisão sistemática, ela não coleta dados primários, mas ela analisa estudos que já foram publicados sobre o tema. Ou seja, ela não vai fazer entrevistas, ela vai olhar os estudos. O que outros estudos estão falando sobre isso? Ela vai investigar dados secundários, então. Por isso, exige-se um método claro de busca, seleção, análise dos artigos. É ideal para quem está desejando tá a fim de mapear um campo teórico, identificar lacunas, propor novos caminhos. E deve seguir protocolos rígidos, como por exemplo o que a gente chama de PRISMA, né? Mesmo que seja uma versão simplificada. A título de curiosidade, o que é esse método, esse protocolo PRISMA? É uma diretriz metodológica que vai orientar na elaboração de revisões sistemáticas e de meta-análise.
A sigla vem do inglês, que eu não vou lembrar agora direitinho o que é, mas é sistemas de revisão de itens, uma coisa assim, e meta-análise, eu não lembro o nome direito. Esse tipo de abordagem, esse tipo de protocolo, ele foi criado para ajudar pesquisadores a conduzir e a relatar essas revisões sistemáticas de forma clara, transparente, reprodutível, claro, não é só, vou pegar um artigo aqui e vou escrever umas coisas sobre eles. Não, não é por aí. Quem lê uma revisão feita com base no Prisma, por exemplo, consegue entender como os estudos foram selecionados, quais critérios foram usados, como os dados foram analisados e assim por diante. Então, vamos pensar que o protocolo ele inclui, originalmente, um checklist de 27 itens que devem ser presentes no relatório, eles devem estar presentes lá, né, da revisão. Dentre esses itens tem o título, critérios de inclusão e exclusão, fonte de informação, estratégia de busca, método de extração e análise de dados e por aí vai. E também um fluxograma de seleção dos estudos, que vai mostrar visualmente quantos artigos foram identificados, quantos foram excluídos, cada etapa, quantos foram incluídos na revisão final. Você vê que é um método bem trabalhoso, né? Um jeito de trabalho bem trabalhoso, que não é só você escolher e escrever. Vou falar assim, um exemplo bem simplificado de etapas com base nesse método Prisma, né? Na base do Prisma. Quero te lembrar que eu estou falando sobre revisão sistemática. Isso aqui não é referencial teórico, tá? Referencial teórico a gente faz em toda pesquisa. Revisão sistemática é um formato de escrita. Uma revisão sistemática pode ser, por exemplo, considerada um TCC. Estou assim, só me delongando um pouquinho mais para explicar o que é uma revisão sistemática. Vamos pensar num exemplo simplificado. Definir o problema e a pergunta de pesquisa. 2. Escolher as bases de dados, Cielo, PubMed, seja lá qual for. 3. Criar critérios claros para inclusão e exclusão de artigos. 4. Aplicar esses critérios na triagem dos estudos. 5. Analisar e sintetizar os dados dos estudos selecionados. 6. Apresentar os resultados com clareza, incluindo o fluxograma Prisma. Você vê que é um negócio que exige muita atenção, né? Quando você vai usar o Prisma? Sempre que você estiver fazendo uma revisão sistemática, mesmo que em TCC ou iniciação científica, você pode usar o Prisma, porque ele vai dar credibilidade, vai dar rigor metodológico para o seu trabalho. Então, é uma forma metodológica de trabalhar e pesquisar. Vamos pensar agora as pesquisas empíricas, que é outro jeito de escrever, outra possibilidade para o seu TCC. As pesquisas empíricas, elas envolvem uma coleta de dados primários com sujeitos participantes, ou seja, pode ser entrevista, por aí vai. Ela pode ser qualitativa, quantitativa, ela também pode ser mista. Ela requer um planejamento super rigoroso, que vai ser a definição da amostra, quais são os critérios de inclusão ou de exclusão, quais os instrumentos, quais os locais de coleta. Isso precisa de aprovação ética via Conselho de Ética, o CEP. Então, quando tem envolvimento com seres humanos, precisa de autorização do CEP. Beleza? Vamos para o próximo? Relato de intervenção. Como que é um relato de intervenção? Ele apresenta uma experiência de atuação planejada, seja oficinas, grupo terapêutico, intervenção comunitária, por aí vai. Ele deve conter o contexto, os objetivos, a fundamentação teórica, a descrição da intervenção, os resultados observados, as reflexões críticas. Assim você vai estruturar o seu relato. E é essencial demonstrar um impacto da intervenção e articulação com teorias. Não é só você ir lá fazer a intervenção e fazer igual a dona Florinda, bravo, tesouro, bravíssimo. Não. Você tem que fazer uma reflexão crítica daquilo. Próximo, relato de experiência profissional ou de pesquisa.
O relato reflexivo de uma experiência profissional, ele precisa ser sobre uma vivência significativa no campo profissional ou em algum projeto de pesquisa. A estrutura vai ser bem semelhante à de um artigo, então tem introdução, referencial, descrição da experiência, análise crítica e as considerações finais. A ideia de um relato de experiência é valorizar a reflexividade do autor. Quão reflexível, eu acho que essa palavra existe, né? Porque se fala refletível, é de refletir, então vou considerar que existe essa palavra. Então, quanto você consegue refletir acerca da sua experiência, sobre o aprendizado, o desafio do seu fazer como pesquisadora, do seu fazer como profissional. Dica super importante: se a sua pesquisa envolve ação prática, intervenção, estágio, projeto de extensão, os relatos de intervenção ou de experiência, eles são um formato excelente, mas isso não significa que pode ser descritivo ou opinativo. Ele precisa discutir com a ciência, com embasamento científico e crítico, tá? Não é só jogar lá, contar de qual que é, não. Você vai ter que discutir os tópicos, as questões que mais aparecem ali. Agora vamos pensar que, já que você já escolheu o formato, você vai precisar descrever os elementos metodológicos centrais. Isso tudo está na metodologia, hein? Presta atenção. Quais são esses elementos? Amostra, instrumento de coleta e procedimento de análise. A amostra, para falar da amostra, você vai falar quem vai participar, se isso é um projeto de pesquisa, se você já está escrevendo, já está em TCC2, você vai falar quem participou. Vamos lembrar disso, tá? Dos tempos verbais. Então, quantas pessoas, com quais critérios, se for uma revisão, quais foram as bases de dados, quais foram as palavras-chave, os critérios de inclusão. Isso é como você compõe a amostra. Sobre os instrumentos de coletas, foi uma entrevista? Foi mais de uma entrevista? Foram escalas, observações, documentos, grupos focais? É preciso justificar por que aquele instrumento é adequado. Terceiro ponto, procedimento de análise. Na quantitativa, a gente vai falar sobre estatística descritiva, testes específicos, por exemplo, aquela tabela ANOVA, correlação e por aí vai. Já na pesquisa, nos procedimentos de análise de pesquisa qualitativa, a gente vai falar sobre análise de conteúdo, análise temática, análise do discurso e por aí vai. Se lembra, né, que a qualitativa tem uma cara mais para investigar subjetividade, significados. Certeza que você lembra. Então vamos lá para as considerações éticas na pesquisa acadêmica. Toda pesquisa que envolve seres humanos, seres vivos, na verdade, ela precisa seguir princípios éticos. Uma pesquisa empírica com coleta de dados é obrigatória a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, que é o CEP. O projeto ele deve conter termo de consentimento, sigilo das informações, garantia de não prejuízo aos participantes. Você vai ter que delinear tudo isso. Quando a gente está pensando em relatos de intervenção ou de experiência, se a ação foi planejada como pesquisa, ela também precisa de um parecer ético. Mesmo quando não é obrigatória a submissão ao CEP, é fundamental a gente ter em consideração que precisa respeitar o anonimato, o consentimento e a integridade dos envolvidos. Não é só chegar, fazer, nem falar para a pessoa de qual que é. Não, você tem que ter responsabilidade com o que você está fazendo. Se você está fazendo sobre a sua experiência na clínica, por exemplo, boa parte dos atendimentos clínicos na universidade, quando a pessoa chega lá para um atendimento, ela já assina um termo de consentimento livre e esclarecido, mas é bom você buscar saber sobre isso, beleza? Aqui está o referencial teórico e chegando ao fim. Pensei que ia ser mais longo, até que não, né? Vamos fazer uma revisão, o que a gente conversou hoje?
O que a gente falou? A gente falou da importância de uma metodologia coerente, bem estruturada. A gente falou sobre as diferenças entre pesquisa quali e quant, como definir a amostra, instrumento, forma de análise. Falou sobre os principais formatos de TCC, deu destaque para o artigo científico, revisão sistemática, pesquisa empírica, relato de intervenção, relato de experiência profissional de pesquisa. E também falamos sobre as considerações éticas que sustentam a integridade de uma pesquisa, né? Vou te dar uma notícia muito legal. Hoje, a gente está encerrando o conteúdo que costuma ser considerado, num percurso de um ano, né, como TCC1. Se você assistiu todas as aulas até aqui, você já tem as informações necessárias para construir o seu projeto de pesquisa. Daqui para frente, a gente vai considerar como, quer dizer, da próxima aula para frente, a gente vai considerar como que é TCC2. Que lá nessa próxima aula a gente vai se aprofundar num ponto que é central da pesquisa, que vai ser como elaborar os resultados. Mas é a partir dela que a gente considera a discussão, né, que é o que a gente vai chamar de TCC2, é para quem já fez o projeto de pesquisa, quem já fez, por exemplo, os atendimentos, as entrevistas, os questionários e afins, e precisa entender como elaborar os resultados. Ou seja, até aqui você já tem material, você já tem informação e eu presumo que conhecimento também para estruturar o seu TCC1, o seu projeto de pesquisa. Agora é mão na massa, ou melhor, mão no texto, né? Eu te espero lá e se você está estudando comigo e publicar nas suas redes sociais, me marca, tá? @psi.lidiabrilais. Até a próxima aula. Tchau!